Então, essa é uma ideia curiosa. A gente não sabe de onde surgiu isso, a não ser que surgiu no Brasil. Isso é o que a gente tem certeza. Esse livro da Célia, ela procura mostrar que essa é uma criação tupiniquim, criação brasileira. Kardec nunca usou essa expressão. Você não vai encontrar nenhuma definição dele em que ele tratasse do espiritismo com seus triplos aspectos: ciência, filosofia e religião. Essa é uma criação nossa, brasileira. Então, eu vou mostrar já já o texto que ele discute. Muito pelo contrário, se você ler a revista, ele combate o tempo inteiro a ideia de espiritismo como religião. Por exemplo, você vai encontrar artigos da revista em que um padre chama o espiritismo de religião e Kardec combate. Os padres chamavam o espiritismo de religião e Kardec combatia. A ideia do espiritismo não é uma religião, por isso. Aí em 68, num artigo que daqui a pouco eu posso mostrar para vocês ou amanhã, é o artigo em que ele diz: espiritismo é religião, no sentido filosófico do termo. Bom, mas o sentido filosófico não é o teológico. Ele diz, no sentido em que você pode dizer que a política é uma religião. Que a torcida do Corinthians é uma religião. Ele vai dizer, se você usar a palavra religião no sentido de religare, de algo que liga as pessoas, ser corintiano é uma religião, né? Ser flamenguista também. Ele vai dizer, a política é uma religião nesse sentido. Então, se você usa a palavra religião no sentido etimológico e filosófico do termo, de religare, de ligação do homem, que faz a comunhão das pessoas, aí Kardec fala, bom, se você quiser usar nesse sentido, você pode dizer que é. Mas esse não é o sentido usual. Então eu digo, se você quer usar o tríplice aspecto, você tinha que usar assim: espiritismo é uma ciência, é uma filosofia que decorre da ciência, e é uma religião no sentido filosófico do termo. E não se me dizer é uma religião. Porque se eu não faço nenhuma restrição ao uso da palavra, o que a pessoa vai entender? Que é o sentido usual. E no sentido usual, eu vou mostrar o texto, é ele que diz isso. Daqui a pouco eu vou botar o texto, ele fala no sentido usual do termo, espiritismo não é uma religião, é frase dele, eu vou mostrar já já. Ou é no sentido filosófico etimológico, mas quem é que usa? Eu vivo isso na pele, né? Quem é que usa? Chega para uma pessoa e diz, espiritismo é uma religião, o que ela pensa? Bom, uma religião, quem é o sacerdote, quais são os seus dogmas, quais são as suas práticas exteriores, que me apresente uma religião que não tenha isso. Me dê exemplo de uma religião que não tenha essa coisa mística, de alguma coisa que veio de cima para baixo, que não tenha seus dogmas, que não tenha seus rituais, suas práticas. Me apresente uma, vai. Então, qual é o sentido da palavra religião? Bom, então, aí de novo a polissemia. Se você me pergunta, espiritismo tem dogma, o que eu tenho que responder para você? Qual é o sentido da palavra dogma que você está na sua cabeça quando você me faz a pergunta? O sentido religioso é algo incontestável. Então. O sentido filosófico é algo que pode ser... Sim, claro, é uma proposição enunciada verdadeira que pode ser discutida ou questionada. Então, toda a ciência tem dogmas, nesse sentido. Porque se ele mudou um princípio fundamental da ciência, é o que dizem os epistemólogos, você faz uma nova ciência. Então, se você faz uma nova coisa, manda o bom senso para evitar a anfibologia, que você crie outra palavra. Senão você vai criando anfibologia, você vai multiplicando a polissemia. É o que fizeram com a palavra espiritismo. Tem tantos que você criou a polissemia. E hoje você é obrigado a dizer assim, eu sou espírita kardecista. Pasmem, vocês sabem disso. A palavra foi criada por ele, para designar aquela doutrina que ele criou. Mas a gente inventou tantas outras coisas e chamou de espiritismo que você precisou dar uma vírgula, uma aposto, uma explicação. Kardec quase ninguém conhece, fala que é mesa branca, mas... Então, espiritismo mesa branca, mesa preta, espiritismo... E aí vai. Então ele é uma ciência de observação e não produto de... uma imaginação. Depois ele vai discutir em vários textos, que a gente não vai mostrar aqui, porque não dá tempo, que o espiritismo também é uma ciência, mas de uma filosofia, o que ele demonstra aí. Por que ele não pode ser uma ciência e uma religião? Por definição de religião no sentido usual. Nenhuma ciência pode ser uma religião no sentido usual. É só você olhar o que tem numa religião. Dogmas, verdades indiscutíveis. Tem numa ciência? Não. Tem numa religião? Então uma ciência não pode ser uma religião. Profetas que falam em nome de Deus, tem numa ciência? Não. Tem numa religião? Sim. Práticas exteriores de adoração e culto, tem numa ciência?
Não. Tem numa religião? Sim. Sacerdotes? Tem numa ciência? Não. Que são aqueles que falam em nome de Deus, que representam o pensamento. Tem numa ciência? Não. Qualquer cientista é criticado. Nenhum deles fala em nome da ciência. A ciência não tem porta-voz. Então, algo pode ser uma ciência e uma religião no sentido usual? Não. Não pode por definição. O que é um é definido no sentido usual e entra em contradição com o outro. Então não pode, por definição. Não tem como poder ser as duas coisas. Então, por isso é que ele não vai usar nunca a expressão. Eu digo que quando a gente usa a expressão sem tomar cuidado, a gente entra em contradição. É como eu dissesse assim, o Espiritismo é uma ciência e uma religião. Então o Espiritismo tem dogma e não tem dogma, né? Porque se eu digo ele é uma ciência, ele não tem dogma. Se eu digo ele é uma religião, ele tem dogma. Então a minha frase é contraditória o tempo todo. Eu digo assim, o Espiritismo é uma ciência, é uma religião. Então eu estou dizendo que o Espiritismo tem verdades absolutas. Não tem. Se ele é uma ciência, não tem. Se ele é uma religião, tem. O Espiritismo, ou seja, as palavras entram em contradição pelas definições dela. Então eu não posso dizer que ele é as duas coisas. Imagina, é uma coisa maluca. Quando você vai na academia, o acadêmico, eu vivo na academia, eu sou pró-reitor de uma universidade e encontro isso toda hora com os materialistas, né? Porque quando eu falo que o Espiritismo é uma ciência, eles me batem, né? Mas como? Ele é uma religião? Como? Uma religião nunca pode ser uma ciência? Aí eu tenho que engolir, não, dizer uma ciência não é uma religião, mas aí ele fala, não, é uma religião, aí a discussão. Então eu tenho que dizer, não, é uma ciência, por isso ela não é uma religião. Ou seja, é por ser uma ciência que ela não é uma religião no sentido usual do termo. Está claro? Quer dizer, parece uma questão de palavras, mas é uma questão de palavra irrelevante, porque a palavra não vem sozinha. A palavra vem com aquilo que a define. Por isso que a revelação não vem sozinha, é uma revelação. O que você está chamando de revelação? A palavra nunca vem sozinha, ela vem com seu significado. Ou você me diz o que você está trazendo com a palavra, ou você me deixa numa enrascada. Como você perguntou lá, o Espiritismo tem dogma? Ou você me diz o que está vindo com a palavra dogma, ou a minha resposta pode ser sim ou pode ser não. Depende do que você está trazendo com a palavra. A palavra não vem sozinha, ela vem com seu significado. Ou você me mostra qual é o seu significado, ou a resposta não pode ser dada. Ou a resposta pode ser ambígua, pode ser sim ou não, dependendo do que você traga. Ah, não, mas religião é religare, vem do latim, não sei o que, significa que os indivíduos se ligam entre si. Bom, mas aí tudo é religião. Kardec chega a dizer, até a política é religião, porque ela liga as pessoas. Um partido é uma religião, né? Porque o que liga o partido? Aqueles seus conceitos, aquelas suas propostas ligam. O clube de futebol, as pessoas se ligam pela paixão ao Corinthians, o amor à camisa. Então, Kardec vai dizer isso. Amanhã a gente bota a mensagem, não usando a expressão Corinthians, eu estou dizendo, vai dizer a ideia de que, se você usa a religião nesse sentido, o que não é, né? Fica até difícil você imaginar algo que não una as pessoas em alguma proposta que não seja uma religião. Kardec fala religião da família. A família é uma religião nesse sentido. Porque as pessoas se unem em torno da família, dos laços familiares. Então, no sentido etimológico, Espiritismo é religião, mas aí ele não difere de quase nada. Agora, no sentido usual, não é por isso. Então ele faz questão de criar essa distinção. Mas se alguém me pergunta, esse é o meu problema que eu vivo sempre. Em geral eu digo não, porque a pessoa que me pergunta o que é uma religião, ela traz o significado usual. Mas esse eles que não tem. E Claro, porque ela traz o significado usual. Eu vivo com uma, né? Protestante, já disse aqui, né? Para ela, a religião tem um significado muito claro. E de vez em quando, uma vez ela foi comigo no grupo espírita. Ela disse assim, nossa, igualzinha a minha religião. Aí que caiu a minha ficha. Eu falei, meu Deus, pior que ela tem razão. Nós estamos fazendo igualzinho. Porque uma pessoa fala, um mundo de gente escuta, depois alguém lá faz alguma coisa, toma uma aguinha, vai todo mundo embora. Ela falou, igualzinho no meu templo. Eu fui com ela no templo, igualzinho. Só que é o pastor falando, e tem a água lá também que ele distribui. Igualzinho. Ela falou, nossa, a sua religião é igualzinha à minha. Só as coisas que estão falando lá que não batem muito, mas o resto é igualzinho. Aí me caiu a ficha, Mas então, Não,
estou dizendo, qual é o sentido da palavra? Como se você carrega a palavra no sentido usual, eu tenho que dizer não. Isso se você adotar o Espiritismo Allan Kardec, mas você pode dizer o seguinte, não concordo, como muitas pessoas disseram para mim, Cosme, eu não concordo com você. Eu falo, tem razão, qual é a noção de Espiritismo que você está usando? A kardeciana? Eu estou usando a kardeciana, que está aí, eu mostro o texto. Mas a pessoa pode usar uma outra, existem tantos espiritismos. A palavra teve uma polissemia tão grande que hoje você não consegue mais dizer. Se você vai lá no templo, se você vai em muitas casas espíritas do Brasil afora, não difere em nada de uma sessão religiosa. Não, mas o que eu estou dizendo? Cada um do jeito que a palavra lhe pesa e da palavra lhe significa. Se o indivíduo significa para ele religião, a ligação com Deus, ele quer dizer que ele é espírita, e é uma religião, é a visão, ele está citando, nós vamos botar depois o texto do Kardec, em que ele fala, espiritismo é uma religião no sentido etimológico do termo. Mas ele diz, nunca utilizamos essa palavra, ele vai dizer o texto, eu vou botar daqui a pouco, nunca utilizar a palavra porque essa palavra tem um sentido próprio, que o espiritismo não tem. Por isso a gente nunca usou, porque ela já tem um sentido usual, forte, ao longo da história da humanidade, ela tem um significado, e o espiritismo não é isso, ele é uma ciência. Então, como ele não tem esse significado, ele preferiu nunca usar essa palavra. Muitos médios da Sociedade Espírita de Paris eram religiosos. Vem cá, você não pode ser física e católica? Bióloga e católica? Botânica e católica? Você não pode ter uma ciência e uma religião? Os médios, vários da Sociedade Espírita de Paris eram. Por quê? Porque eles não conseguiam, eles achavam que era importante ir lá ao templo, fazer suas preces nos templos que eles acreditavam, e no entanto eram médios da Sociedade Espírita de Paris. Vários, inclusive, receberam no final lá os padres para fazer o momento final da morte, foram enterrados como católicos e tudo mais. Porque o Kardec sempre diz, espiritismo é uma ciência, questões religiosas não se trata aqui. Se o médium quer ter a sua religião católica protestante, é problema dele. Nós aqui estamos fazendo uma ciência. E aí eu brinco sempre, dou esse exemplo, eu falo, eu sou físico. Eu não poderia ser físico e católico? Poderia, nenhum problema. O Espiritismo não trata disso, Kardec é muito lúcido, o Espiritismo é uma doutrina ciência. Ciência não tem que entrar nessas questões de foro íntimo. Questões que não são discutidas, que não podem ser debatidas, que não podem ser criticadas, são questões de foro íntimo. Então, quando a gente fala que o Espiritismo é ciência, nós não estamos criticando a religião com isso. São coisas distintas, diferentes. E Kardec era muito lúcido, jamais criticou as religiões. Religião é religião, ciência é ciência, são coisas diferentes. E os médios, vários eram religiosos. Por isso que ele proibia, quando o cara levantava, vamos criticar um dogma católico. Aqui não se trata disso. Isso aqui é uma ciência. Dogmas religiosos não fazem parte do nosso objeto de estudo. Tanto que ele recomenda em viagem espírita a não fazer a prece do Pai Nosso em reuniões. E reuniões em que você tem as sociedades múltiplas. Pega, por exemplo, São Paulo, para citar. Paris. Se você visita Paris, você sabe, Paris é a cidade universal. Em cada esquina você encontra, se você parar 5 minutos numa esquina em Paris, você deve encontrar umas 200 nacionalidades diferentes passando por ali. Paris é uma cidade universal, já na época dela era. Mas você chegar numa reunião de estudos espíritas e começar a fazer prece exaltando Jesus. Para o muçulmano lá. Ao muçulmano, peraí, por que não faz isso com Maomé? O outro lá, por que não faz com Moisés? Kardec, na viagem espírita, tem todo cuidado. Você deve evitar criar suscetibilidades, Agora que todos oram. Orem, cada um ore. A oração é fundamental. E a oração é fundamental porque ela é um princípio da ciência espírita e não da religião espírita. Tem pessoas que às vezes dizem, Cosmo, eu tenho que dizer que é uma religião porque senão eu me sinto mal. É como se eu não adorasse Deus. Eu falo, bom, tudo bem, você se sente mal. Eu digo que não é e me sinto muito bem e adoro Deus e oro e respeito a... Não preciso da palavra religião para me dar essa sensação de que eu acredito em Deus ou coisa de não. Mas tem pessoa que precisa ser respeita. Já tive amigos que disseram, eu não consigo, se eu não disser que é uma religião, eu me sinto mal, eu preciso ter uma religião. Eu falei, então fica com Deus, com a sua religião, que coisa linda. Não tem nenhum problema nisso. Mas aí o povo fica bravo comigo, porque eu estou dizendo que o Espiritismo não é religião. Aí eu digo, no sentido usual, eu digo não, Kardec disse. Estou só repetindo. Que você não consegue perceber. E
E se você fica na metáfora demais, você sai da ciência. Por isso a ciência usa muito pouco as metáforas. Porque a metáfora esconde diferença. Na religião você está cheio de metáfora. E deve ter mesmo. É próprio da religião ter metáfora. Não há nenhuma coisa mal nisso. A poesia é cheia de metáfora. A coisa mais linda do mundo é poesia. Não quer dizer que por ter metáfora é ruim, não. É próprio dela ter metáfora. A ciência evita a metáfora porque ela quer um pouco mais de precisão. Ela não quer especulação livre. Até o filósofo especula demais do que o cientista. O filósofo vai além. Você lê os caras que escrevem filosofia da matemática, o matemático fala, ih, está delirando. Porque o matemático se detém ao que a ciência matemática lhe pode dar, ele não quer ir muito além. Já o filósofo da matemática vai além. Há algum crime em um filósofo da matemática ir além? Não, mas ele tem que saber que ele está fazendo filosofia da matemática e não ciência matemática. Você quer ir além da ciência espírita? Vá, mas fique sabendo que você não está mais fazendo ciência espírita, você está fazendo outra coisa. Que pode ser verdadeira, pode ser falsa, pode ser mera fantasia. Então, quem se predispõe a fazer um espiritismo científico tem um preço a pagar. O preço da humildade, da discussão, de aceitar a crítica, de não fugir dela. Tudo que Kardec colocou ali exige exame, reflexão, análise. Se eu não quero isso, faça espiritismo não científico. Aí já não quero fazer isso. Quem quiser fazer espiritismo não científico, já que a palavra espiritismo pode ser usada em muitos sentidos, agora eu acho impossível fazer um espiritismo kardeciano não científico. Ou seja, em cima das obras de Kardec eu não consigo ver como isso é possível. Fora das obras de Kardec é possível fazer. Nas obras de Kardec, não. Porque Kardec fala o tempo inteiro de forma científica e trabalha o espiritismo cientificamente. Então, se você quer fazer dentro dele, você já está pagando esse preço. O preço de ter um espiritismo científico. E por isso que ele vai colocar esse meio de elaboração próprio de uma ciência, em que vai sendo construído pelo indivíduo. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é pois um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompe à vontade, ou da realização de fórmulas que falem mais aos olhos do que o espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunidade de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência. É nesse sentido que também se diz a religião da família, a religião da amizade, a religião da família. Então, veja, se você usa a palavra religião como um laço de sentimentos, você pode dizer a religião da família. Ontem eu falei isso, né, que ele usa a palavra religião da família, a religião da amizade. Então, esse é o sentido de religare. Então a palavra religião se aplica à família, à amizade, a um partido político, a um clube de futebol. Se as pessoas se unem num laço de solidariedade, de fraternidade, e se você quiser chamar essa união de religião, você está respeitando o sentido etimológico da palavra religião. Aí agora ele entra forte na questão. Se assim é, perguntarão então, o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. Tem muita gente que pega essa frase isolada, eu já vi isso. Está vendo? Kardec disse que o espiritismo é uma religião. Aí tira a frase isolada. Mas aí eu vou mostrar que no parágrafo seguinte ele começa a frase dizendo que não é. A pessoa devia tirar isolada também a outra frase em que ele diz que não é. Né? Então, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso. Porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas. As mesmas leis, ou as próprias leis da natureza seriam... Aí ele vai dizer, a pessoa podia pegar a frase agora aqui, por que então declaramos que o espiritismo não é uma religião? Por que não pegou essa lá? Por que pegou a de cima? Por que declaramos que é? Porque você não pode tirar uma frase isolada do texto. Você tem que ler o texto. Por que então declaramos que o espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E que na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé.
uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquia, de cerimônias, de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes se levantou a opinião. Então, por isso que ele não ia usar a palavra, porque no sentido geral, usual, né? Voltando aqui à expressão, na opinião geral, a palavra religião é isto. Isso é o sentido usual. Se você pegar um dicionário, uma enciclopédia, lá ver a palavra religião, ela tem essas características, inseparável da noção de culto, de hierarquias, de adorações exteriores. Isso é próprio da palavra religião. Aí agora olha a frase. Imagina que o sujeito que tira a frase isolada tirasse essa aqui: não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção vulgar do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então, se o sujeito pegasse esse parágrafo isolado, ia ver. Então, você não pode chegar a uma frase isolada do texto, tem que olhar o texto. Então, no sentido usual, não é religião e não pode ser, como eu tentei mostrar. A ciência não combina com religião, no sentido usual do termo. Se é ciência, não pode ser religião. Então, a noção de tríplice aspecto, se não tiver uma vírgula, é ilógica, é contraditória. Espiritismo é ciência, filosofia e religião, isso é uma contradição. Não pode ser ciência e religião no sentido usual ao mesmo tempo. A não ser que o cara esteja usando a palavra religião numa acepção de religare, de laço. Mas aí ele tinha que botar entre parênteses, porque se eu escrevo a frase sem dizer que eu estou usando a palavra numa exceção, o cara vai ler usual. Aí o cara lá de fora lê assim. Imagina, o filósofo na academia lendo Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Esses caras são loucos. Como é que algo pode ser ciência e pode ser religião ao mesmo tempo? Não pode. Aí se você disser, não, aqui religião é religare. Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, mas como ele prega uma ligação muito forte de amor, de caridade entre as pessoas, ele é uma religião do religare. Aí o cara, bom. Por que então não usou outra palavra? O filósofo diria. Por que não usou uma outra palavra para facilitar? Por isso Kardec usou outra palavra. Ele nunca usou a palavra religião para designar o espiritismo. Nunca. E ele está explicando isso. Vocês viram que eu leio isso. Não é o Cosme que está afirmando, não. Por que então... Vou voltar aqui, porque senão o pessoal diz ainda que é o Cosme. Por que então declaramos que não é uma religião? Ele sempre declarou que não é, na Revista Espírita inteiro. Há diálogos com padres que chamam isso aí é uma religião, Kardec não é. Ele o tempo inteiro. Por quê? Porque o padre, quando dizia que era uma religião, não estava pensando em religare. Porque se ele estivesse pensando em religare, ele teria que dizer a mesma coisa da religião da família, da amizade, do clube. Não, ele estava pensando numa religião que concorria com a dele. Que tinha culto, adoração exterior, o seu conjunto de líderes e sacerdotes. Era isso que o padre estava pensando. Não é isso, Kardec dizia. Não é isso. Então é muito claro, Kardec é claro demais, para a gente ficar, às vezes, se incomodando com essas coisas, ele é muito claro, de uma clareza, para não deixar dúvida. Claro. A gente às vezes raciocina como se as palavras tivessem um significado verdadeiro. Você me pergunta assim, qual é o verdadeiro significado da palavra religião? Essa pergunta não faz sentido. O problema não está na resposta, está na pergunta que é sem sentido. Você não pode perguntar para mim qual é o verdadeiro significado da palavra religião. Essa pergunta não faz sentido. Por isso que quando Kardec na pergunta 886, ele pergunta assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Vírgula, tal como entendia Jesus. Ele quer o verdadeiro para Jesus, não o verdadeiro sentido da palavra caridade. Porque aí seria um absurdo. Se Kardec formulou mal a pergunta, nenhuma palavra tem sentido verdadeiro. Eu digo para você, se o cabo foi soldado, o cabo foi soldado. Qual deles? O cabo, João, que foi soldado, ou a dona Maria, que teve o cabo da panela quebrado? Qual é o verdadeiro? Não tem o verdadeiro. Então, perguntar sobre o verdadeiro sentido da palavra é uma tolice. Então, não há verdadeiro sentido. A palavra tem muitos sentidos. Agora, o que domina qual é? É o sentido usual. Se você usa uma palavra num sentido que não é usual, cabe a você dizer. Porque o leitor, ele interpreta no que é usual. Se você está usando outro sentido, você deveria botar uma explicação. Estou usando aqui assim. Por isso que quando o censo me pergunta, eu digo não. Porque o censo está usando o sentido... Porque aparece na lista catolicismo, protestantismo, budismo. Ora,
O que está nessa lista, apareceu ali Coríntias, família, amizade? Então, qual é o sentido que está implícito na pergunta? É o sentido do que está na lista. Óbvio, não precisa dizer, é só dizer, escolha um desses. Então não é, naquele sentido que está na lista, não é. Não é, aí não é o Cosme, é Kardec. Agora, eu estou lendo mal, sou um péssimo leitor, me corrijam, me ensinem a ler. Eu quero aprender a ler. Podias fazer um comentário, o Espiritismo é o mais potente auxiliar das religiões. Ah, sim, claro, por quê? Muito boa essa sua questão, que Kardec diz, e diz mais, diz que o Espiritismo se apoia nas mesmas bases da religião. Por quê? O que o Espiritismo provou? A sobrevivência da alma, as penas, recompensas futuras, a ideia de Deus dentro de um caráter científico. Isso está na base de todas as religiões, no sentido usual do termo, de todas as religiões, no sentido usual, elas falam de Deus. Não, elas simplesmente adotam isso, o Espiritismo bota isso cientificamente, então elas deveriam se apoiar, é o que o Kardec dizia, o Espiritismo apoia as religiões, como a física, como a química, a biologia, que o religioso deveria usar a seu favor. As ciências servem de apoio para as propostas religiosas e filosóficas. Porque, ainda mais o Espiritismo, porque como ele demonstra a existência da alma, a sobrevivência e a vida após a morte, a religião defende isso sem nunca provar, o Espiritismo prova, então o Espiritismo é um forte apoio para as religiões. E eles se voltaram contra a gente. Mas claro, porque nós queríamos ser mais uma, tomar o lugar deles. Ué. Você que dizia que era ciência, agora você diz que é mais uma, quer disputar comigo os adeptos? A escolha foi nossa, nós quisemos disputar com eles os adeptos e queremos até hoje. Se você é espírita, você não pode ser católico, você não pode ser protestante. Então, se você é uma religião que quem tem uma não pode ter outra, porque isso é tradicional em todas as religiões, não é? Isso vem da tradição. Você não pode ter duas religiões. Religiões é como time de futebol, né? Você tem que ter um só, você não pode ter dois, pelo menos no mesmo estado, né? No time de futebol você ainda tem aquela coisa de mudar de estado, mas aí não. Então, como nós tomamos essa posição de quebra, de racha, que Kardec nunca adotou, de sermos mais uma religião, aí a situação se complica. Tem você e tem o Gilberto. No século XIX, alguns padres falavam muito bem disso. Ah, claro, o Kardec bota vários padres na revista, vários discursos de padre apoiando o Espiritismo, inclusive apoiando o que ele dizia, de que o Espiritismo era um forte apoio para a religião deles, que o catolicismo deveria agradecer o Espiritismo. Tem vários na revista espírita, vários discursos. Esses padres sumiram com eles? Não é que sumiram, é que nós é que tomamos outra posição, a gente é que os tocou, né? Na hora que você se colocou como mais uma religião do mundo, que está tomando adepto da outra, é natural que isso acontecesse. O Gilberto levantou. A questão da aliança da ciência na religião. Claro, claro, exatamente, que o Kardec coloca aliança, porque quem é que faz essa aliança? O Espiritismo. Por quê? Porque as ciências nunca trataram do espírito. Então, não tinha como algo que só tratava da matéria se ligar a algo que tratava do espírito, que eram as religiões. As religiões tratavam da alma, de Deus. A ciência tratava da matéria. De repente surge uma nova ciência que trata do quê? Nós acabamos de ler, do elemento espiritual. Essa nova ciência pôde fazer a aliança. Então, por isso que o Espiritismo desempenha um papel forte na união. Porque como ele é uma ciência da alma e a religião trata da alma, tá vendo? A religião pode dizer, tem uma ciência que nos apoia, que nos dá suporte. Aí você tem a aliança. Esta é a beleza do texto que Kardec discute no Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, mostrando a lucidez da sua proposta, que é muito... Mas claro, mas nós desviamos tudo, né? Nós desviamos tudo. O ser humano é assim, ele vai criando os seus sistemas, seus modelos. Isso ocorreu com todas as ciências, a filosofia, mesmo as filosofias, muitas delas foram desviadas pelos homens. Que os homens vão inventando coisas, vão inventando sistemas. Cada um vem trazendo para o edifício uma pedra diferente. E daqui a pouco um edifício que tinha uma estrutura única passa a ser todo decorado, parecendo uma coxa de retalho. Cada um botando um penduricalho que acha que deve colocar. Aí fica aquele mosaico, né, de cores e mistura diferentes, sem que você consiga ver nenhuma estrutura bem construída. Ficou um negócio que você não sabe bem o que é. Somos nós homens que vamos fazendo isso. Homens do lado de cá
e os espíritos lá de lá, que fomos os dois, os homens e os espíritos, que fomos adicionando coisas. E que a gente abandonou a pureza doutrinária. Mas é por quê? Porque a gente prefere adotar essa linha de pensamento que está na obra de Kardec. Por isso que eu digo, por isso a gente defende essa posição. Aqueles que concordam, vale a pena conversar. Os que querem adotar outra posição, nós os respeitamos. Nós os respeitamos. Só que tem uma coisa, essa posição que Kardec adota, ele chamou de espiritismo. Nós deveríamos pensar nisso. Kardec chamou isso de espiritismo, ele criou a palavra. As pessoas que estão adotando outra posição deviam ter mudado de nome, né? Como Einstein, quando criou a relatividade, mudou relatividade, não a física clássica, porque ele foi contra Newton. Então, o que as pessoas querem? Tomaram posse da palavra e querem dizer que a gente não é espiritismo, né? Ou seja, que Kardec não é espiritismo, né? Ou então, ainda mais, que o espiritismo evoluiu. Que evoluiu. Que o espiritismo sofreu uma renovação, um progresso, avançou, apoiado no próprio texto da Gênesis, que Kardec diz que o espiritismo progride. Claro que progride, toda a ciência progride. Mas o progresso tem que ser feito nas bases que a ciência estabelece. Qualquer ciência progride dentro das bases do seu próprio programa de pesquisa. A física avança, a química avança, a biologia avança, mas o seu avançar é estabelecido no próprio programa de pesquisa dela. Não é por loucura que cada um vai inventando, que vai avançando. São numerosos de anfibologia. E vai multiplicando, por isso que ele fala, não há uma palavra aqui, quando ele fala da religião, para exprimir as duas ideias. Uma palavra só cria confusão. Aí o cara, hoje a palavra espiritismo, então, é confusão completa, né? Porque você não sabe mais do que se trata. Se você pronunciar a palavra, o cara pergunta mesa branca, mesa preta, é espiritismo kardeciano, é espiritismo de Chico, cada um vai tendo. Você tem hoje os diversos sistemas e cada um vai usando os seus nomes. E aí, mas todos com a palavra espiritismo. Ninguém quer abandonar a palavra espiritismo. É curioso isso. Ninguém quer abandonar essa palavra, quer tomar para si a palavra. Que força que ela tem? Porque ela tem força. Que ela ganhou força política. Ela ganhou força, então ninguém quer abandoná-la. Mas Kardec está aí com a sua lucidez, com o seu bom senso para ensinar a gente. Então quem gosta do espiritismo à la Kardec tem aí muito texto para estudar. E é uma vida inteira para você aprofundar e aprender com ele. Aí ele vai aqui dizer qual é, pois, esse laço. Ele vai agora comentar. Se você usa a palavra como laço, qual é, pois, o laço? E é bacana, eu vou botar só a conclusão do laço que você já sabe, ó, que é a caridade. Ele vai propor que o laço que deve unir a todos os espíritas é o laço da caridade, né? Esse é o laço de união, né? Então, para citar um exemplo de que você pode ter concepções diferentes. E que se você está numa concepção científica, você tem que discutir essas concepções. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente tem que discutir essas coisas. Isso é uma ciência. Kardec fala muito lucidamente na introdução da Revista Espírita. Discutiremos, mas não disputaremos. Ele cria uma revista para discussão, não para disputa. Mas ciência sem discussão não é ciência, desculpa. Ou tem discussão em ciência ou não se faz ciência, se faz religião. Na religião é que não tem discussão. Inclusive o religioso pode te expulsar do templo religioso. Saia daqui. Se você não aceita o que eu estou colocando como verdade, saia do templo. Adote outra religião. Ele não quer que você discutir com ele, não faz sentido, você tem que respeitá-lo. Porque ele está adotando uma doutrina cuja discussão não pode existir. Então você está indo lá para discutir, você que foi deselegante com ele, você que o desrespeitou, porque você se meteu em algo que não existe discussão e você quer discussão. Então você vai para a ciência, você vai para outro lugar, vai discutir na ciência. O religioso tem todo o direito de dizer isso para você. Por isso Kardec nunca, e na revista ele diz, está proibido na Sociedade Espírita de Paris discussões religiosas. Ele proibia, se um membro levantasse para discutir, ele interrompia na hora. O estatuto proíbe, caça a sua palavra.
Vai, na revista é lindo, porque a preocupação com ele, nós estamos no ambiente de ciência, onde aqui se discute. Questões religiosas não fazem parte da discussão científica. Cada um fica com a sua, acredite no que quiser acreditar, nós respeitamos, não discutimos. Então, às vezes, alguém queria discutir um dogma religioso, ele cortava na hora. Vai discutir a Santíssima Trindade. Imagina. Então, essa lucidez, a discussão tem que ser feita no respeito do ambiente de discussão. Se vocês vieram para cá e eu disse, vou estudar Kardec, se eu aqui proibisse a discussão, vocês podiam levantar. Então, você não está estudando Kardec, não. Eu tinha em Cabaré, porque Kardec manda. Nós vamos dizer aqui que ele dá a frase. O Espiritismo exige. Senão não é Espiritismo. Se não houver discussão, não é Espiritismo, porque ele é uma ciência. Uma ciência exige discussão, não disputa. Ninguém aqui vai disputar, eu sei mais, sei menos, sou melhor ou pior. Cada um apresenta o seu argumento. Quem tiver condições de convencer mais, e pode ser que você se convença agora, chegue em casa, pense e encontre um argumento melhor. E venha, o seu argumento tem uma falha assim. Isso é ciência, por isso que a ciência avança. Todo mundo concorda em determinado momento, até que vem um jovenzinho ali, geral é assim na ciência, um sujeito que ninguém dava nada, vem e encontra um problemão naquele argumento aí, todo mundo se abala e a ciência se refaz. A discussão em ciência nunca termina, né? Nunca termina, ela está sempre aberta à possibilidade de que alguém venha e coloque um ponto novo que você tenha que mudar. Isto é ciência. Quem gosta disso, gosta de ciência. Quem não gosta disso, faça o que gosta, vai para o lugar onde gosta e com todo respeito. E você não vai dizer que o cara é tolo, é diferente de você, ou você é melhor que ele. Não tem nada a ver, juízo de valor, quem é melhor ou pior. São coisas diferentes. Quem quer fazer discussão está no terreno científico. Quem não quer vai para outro lugar. E você não tem que fazer juízo de valor que o cara é melhor ou pior que você. Aliás, tem muitos religiosos que eu adoraria estar no lugar deles. Imagina os grandes religiosos que aconteceram na história da humanidade, eu trocaria tudo que eu conheço do Espiritismo para ter a conduta deles. Esse comentário que Kardec faz sobre a ciência é uma obra coletiva e que avança e evolui. Vocês vão ver que a noção de religião, no sentido usual do termo, não é isso. Uma religião não evolui, porque ela é uma revelação divina que vem dos profetas, portanto uma revelação divina não pode mudar. Por isso que o religioso nunca confessa que está mudando, né? Você já percebeu isso, né? As religiões têm que se manter do jeito que estão, porque se ela fala que muda, por exemplo, o religioso prega que a Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela só pode conter a verdade, ela não pode mudar. Então, nós vamos ver que esse sentido, que é o sentido usual de uma religião, o Espiritismo não vai ter, porque o Espiritismo muda, é uma ciência, evolui, cresce como qualquer ciência, e é obra coletiva dos homens. Então, aquele caráter místico, né, que nós vamos ver que Kardec vai tirar do Espiritismo. Nunca, não é que vai tirar, nunca entrou. Kardec nunca botou esse caráter místico de alguma coisa que é uma verdade que desce de cima para baixo. E que você tem que, isso não. Então ele já começa a ensaiar o que é uma concepção. A ciência é a obra coletiva do século de uma multidão de homens que trazem cada qual o seu conjunto de observações aproveitáveis daquele que vem depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem, a outros que as ignoram, e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Então, vocês vão ver lá na frente, daqui a pouco, no item 13, que Kardec vai dizer que o Espiritismo é resultado do trabalho dos homens, como qualquer ciência. Então, os homens vão montando essa doutrina como monta qualquer ciência. E isso, se você quer transformá-lo numa revelação de fora, religiosa, não dá mais certo. Porque a religião não é trabalho dos homens, são os profetas que revelam o que veio de Deus. Então vai ver que Kardec não tem jamais essa concepção de Espiritismo. O Espiritismo não foi construído para ser isso, foi construído, nós vamos ver daqui a pouco, quando ele vai textualmente dizer, para ser o caráter de uma revelação científica, que muda, que progride como qualquer ciência progride. Por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos. Aí ela difere da revelação religiosa, onde o indivíduo é passivo, ele recebe. Então nem quem transmite, nem quem recebe é passivo. Muito cuidado na construção dele.
transmite e recebe. Não são passivos. Isso quer dizer o seguinte: se quem transmite não é passivo, ele age por vontade própria. Muito cuidado. Os espíritos são sistemáticos como os homens. Os espíritos adoram criar sistemas, isso como nós homens. E eu posso criar uma forma de entender o universo. E eu chego lá e coloco o meu pensamento. E você vai encontrar muitos sistemas sendo criados pelos espíritos. Pegue o capítulo dos médiuns, o livro dos médiuns, capítulo 2 sistemas. Vocês vão ver lá os diversos sistemas que foram propostos por espíritos. E por homens. Então, Kardec mostra que eles também criam sistemas. Então, como eles não são passivos, eles não estão transmitindo algo divino que vem para eles, eles são ativos, eles pensam, eles criam, eles podem inventar. Por isso que a literatura espírita, principalmente a brasileira, é de uma riqueza importante de invenções. Cada hora eu me surpreendo com a habilidade que tem os espíritos que transmitem para os nossos médios de criar. Eles criam coisas que tem hora que me assusta. A criatividade não para. Cada vez você olha, o nego está criando alguma coisa diferente. Cada vez alguém me conta, porque eu não leio muito os modernos que saem, eu não acompanho sempre. Na época, há uns anos eu lia muito, todas as obras saem. Agora me concentro muito mais em Kardec. Mas aí de vez em quando alguém me surpreende. Você lê um livro tal, fulano lá propôs tal coisa. Cada hora eu falo, nossa, o pessoal é criativo para inventar. É assim. E não estou dizendo que não são os espíritos, que o médico também. Não, podem ser os espíritos criam sistemas. Eles não são passivos, não estão recebendo alguma coisa de Deus que eles transmitem por serem a vontade superior. Não, eles inventam, como os homens gostam de inventar. Incrédulos por escrúpulos religiosos. Olha aí. A pessoa que, por exemplo, tem uma religião e acha que o espiritismo é incompatível com isso. Não é. Vários médiuns da Sociedade Espírita de Paris eram religiosos. Vários médiuns. E Kardec, quando alguém ia tratar de uma questão religiosa da Espírita de Paris, ele cortava a palavra. Vai ver na revista, ele cortava a palavra. Aqui não discutimos questões religiosas. Respeitamos todos os pontos de vista. Por quê? Uma ciência e uma filosofia. Por isso ele vai lá no artigo de 68 da revista dizer, se você usar a palavra religião no sentido etimológico do termo, ou perdão, no sentido filosófico do termo, como um elo de ligação entre pessoas, ele vai dizer, então você pode dizer que o espiritismo é uma religião, mas só nesse sentido, porque ele propõe a caridade como elo de ligação entre todos nós. Então ele fala, você pode sim usar a palavra religião nesse sentido filosófico, como você chama a família é uma religião, a amizade é uma religião. Então ele fala, se você usa a palavra no sentido desse elo de ligação, é claro que o espiritismo é uma religião, mas se você usa dogmaticamente, não. Ele vai dizer, porque uma religião dogmática tem cultos exteriores, tem dogmas, tem rituais, e o espiritismo não tem isso. Então ele sabia separar as coisas. O que é uma religião no sentido dogmático do que é uma religião no sentido filosófico. Então você pode usar a palavra religião sem nenhum incômodo. Aliás, tem um DVD meu que eu explico, o espiritismo não é uma religião, e mostra como Kardec responde a pergunta com sim ou com não. Depende do sentido da palavra. É uma religião se você interpreta a palavra no sentido filosófico, e não é se você interpreta a palavra no sentido dogmático. Isso não são palavras do Cosmos, isso está no artigo de Allan Kardec. E a lucidez. Então você precisa brigar por causa da palavra. Tem gente que briga com a palavra. Eu encontro amigos que gostam mais da ciência espírita, ficam bravos quando eu falo que é uma religião. Peraí, por que você está bravo? A palavra te incomoda tanto? Não me incomoda a palavra. Mas muito cuidado, você está usando em que sentido é? Não são as palavras isoladamente que são importantes, são os sentidos que nós damos a ela. Uma doutrina moral como o espiritismo, que cria um elo de ligação entre as pessoas, de respeito, de fraternidade, como diz Kardec, uma doutrina que propõe o fora da caridade numa salvação, esse elo de ligação, você pode usar a palavra religião para isso, mas desde que você saiba que se trata disso. Você não precisa se incomodar com isso. Tem gente que se incomoda com a palavra. Eu não me incomodo com palavra nenhuma, desde que eu entenda do que eu estou falando. Então ele vai dizer, se você usa no sentido dogmático, de uma crença com sacerdotes, cultos exteriores, práticas de adoração e dogmas, tem isso no espiritismo? Então, se não tem, eu não posso usar nesse sentido. Mas se eu quero usar num outro sentido, não há nenhum problema. Então Kardec é muito lúcido nesse artigo de 1868, que sai acho que em dezembro de 68 da Revista Espírita.
Não é a palavra, gente, que incomoda. Tem gente que se incomoda com as palavras. A gente viu briga de pessoas no movimento por causa da palavra. A palavra, brigar por palavras é uma demonstração que eu não entendi nem de espiritismo. Então a palavra não é importante, mas as ideias que a gente tem por trás dela. Então ele sempre mostrou como o espiritismo fala em Deus, na vida futura, na caridade, no amor. É claro que uma pessoa religiosa, no bom sentido dela, que não se prende a dogmas simplesmente, mas que acredita nesses pilares da religião, o amor, a fraternidade, a divindade, a vida futura, é claro que essa pessoa não pode se sentir incomodada com o espiritismo. Agora, se ele é preso aos seus dogmas, ele poderia se sentir incomodado, mas o espiritismo está nas mesmas bases. Quais são as bases do espiritismo? O espírito, Deus, a vida futura, está na base, que também está na base das religiões. Então não haveria por que uma pessoa ter escrúpulo religioso por estudar o espiritismo. Então, essa é a lucidez de Kardec. Ele não se incomodava com a palavra, como às vezes alguns empolgados com a ciência espírita se incomodam, e às vezes até ficam bravos quando se usa a palavra. Eu não fico bravo, mas eu sei muito bem, quando eu uso a palavra, o que ela significa, para a gente não brigar por conta de palavra, mas entender do que estamos falando. Se nós utilizarmos a palavra ciência e a palavra religião no sentido usual, ciência e religião não podem ser aplicadas simultaneamente a uma mesma doutrina. Eu não posso dizer que uma doutrina é científica e religiosa no sentido usual. Por uma razão muito simples, uma ciência não tem dogmas, uma religião tem dogmas. Há na ciência a liberdade de discussão e de construção do conhecimento que pode e se modifica ao longo do tempo pela análise racional e pelos resultados da experiência. No caso de uma religião, não. Os dogmas são fixos, permanecem como estão, não podem ser discutidos ou modificados, eles podem ser interpretados, mas não modificados. Então, no sentido usual, uma mesma doutrina não pode ser uma ciência e uma religião ao mesmo tempo. No sentido filosófico, no entanto, de laço, de união, de ligação, de comunhão, de pensamentos, podemos dizer que uma doutrina é científica e religiosa, mas apenas nesse sentido específico, nesse sentido filosófico, uma doutrina pode ser, ao mesmo tempo, uma ciência e uma religião. Vejamos agora o que Kardec continua no seu texto. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Veja que texto admirável de Allan Kardec. Aqui ele nos apresenta os fundamentos para a resposta sim, dada a questão, é o Espiritismo uma religião? Veja que Allan Kardec deixa muito claro que neste sentido filosófico de laço que une as pessoas num sentimento de fraternidade, de caridade, de amor, claro que o Espiritismo é uma religião. O Espiritismo, a partir dos estudos de sua ciência, ao estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal, o Espiritismo extrai daí as leis de amor e de caridade, mostrando que todos nós somos espíritos num processo evolutivo permanente e que precisamos, para atingirmos esse estado de perfeição, viver a caridade, o amor, a fraternidade. Então o Espiritismo apresenta a necessidade absoluta de uma lei de amor, de uma lei de caridade, de uma vida de fraternidade. Necessidade para a conquista da felicidade que todos almejamos. Então, ao apresentar essa lei moral como uma consequência natural dos estudos que a ciência espírita faz dos espíritos e suas relações
com o mundo corporal. Sendo leis naturais, estudadas e aprofundadas pela ciência espírita, a fraternidade, a caridade tem um ponto de apoio extraordinário nesses estudos da ciência espírita. Por isso ele vai dizer que o Espiritismo apresenta este laço que deve unir todos os homens nas próprias leis da natureza. Assim, nesse sentido especial, filosófico, de um laço de sentimento, de um laço moral que une ou que deve unir todos os espíritas, o Espiritismo é uma religião nesse sentido especial. Então aqui Kardec deu os fundamentos para a resposta sim. Vejamos daqui a pouco como ele vai tratar da resposta não, porque ele disse várias vezes que o Espiritismo não é uma religião. Vamos com o texto de Allan Kardec. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. É que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes se levantou a opinião pública. Veja que texto muito bem construído. Allan Kardec faz questão aqui de explicitar de forma muito clara, porque sempre disse que o Espiritismo não é uma religião. Porque, em geral, como ele observa no texto, nós utilizamos a palavra religião nesse sentido dominante, nesse sentido comum, de culto, de adoração exterior, de dogmas, de sacerdotes, de cerimônias. O Espiritismo não tem nada disso, por isso ele não pode ser uma religião no sentido tradicional do termo. Por isso ele não compete com as religiões do mundo. Ele não é mais uma religião no sentido usual da palavra. Ele é sim, como vimos, uma religião nesse sentido filosófico de laço, de comunhão de pensamentos, de fraternidade, de caridade. Mas não pode ser uma religião no sentido usual do termo, porque ele é uma ciência que foi construído como uma ciência, que obteve todos os seus resultados da forma como já discutimos, fazendo um bom uso da experiência e da razão. Não há no Espiritismo dogmas, não há no Espiritismo rituais, práticas exteriores de adoração e de culto. Ele não tem, portanto, nenhuma característica de uma religião no sentido usual da palavra. Por isso, Allan Kardec sempre teve o cuidado, ao longo de toda a revista espírita, de não usar jamais a palavra religião para o Espiritismo. Muitas vezes, quando chamavam o Espiritismo de religião, ele sempre negou, dizendo que o Espiritismo não é uma religião, porque ele estava sempre se apoiando no sentido usual. As pessoas que perguntavam ou que afirmavam que o Espiritismo era uma religião, assim o faziam, utilizando o sentido dominante usual da palavra. No sentido dominante usual, vimos que é um não. O Espiritismo não é uma religião, porque é uma ciência e haveria uma contradição entre ser ciência e ser uma religião no sentido usual do termo, como nós já conversamos. Por isso esse cuidado de Allan Kardec de não usar a palavra religião, nem mesmo lá na definição de espiritismo que vimos no começo, como se encontra no que é o espiritismo. Ele fez questão de utilizar para o espiritismo apenas as duas palavras, ciência
e filosofia. Mas se você pensar nas consequências morais que a filosofia espírita apresenta, se você pensar nesses laços que devem unir as pessoas num sentimento comum de fraternidade e de amor, é claro que nesse sentido especial o uso da palavra religião cabe aqui, e é por isso que Allan Kardec nesse texto vai utilizar a palavra religião apenas nesse sentido específico de laço que une as pessoas. Agora nós precisamos explorar um pouco mais este próprio laço. Que laço é esse que deve unir todas as pessoas, em especial todos os espíritas? Que ligação de sentimento deve nos unir para que nós pudéssemos entender melhor esse sentido especial filosófico da palavra religião? Vejamos o que Kardec vai dizer na continuação destes textos. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Veja o cuidado de Allan Kardec no texto. No sentido usual, seria um grave equívoco utilizar a palavra religião para o espiritismo, porque nós criaríamos inclusive confusões, as pessoas não entenderiam. Se Allan Kardec chamasse o espiritismo de religião, as pessoas não entenderiam por quê. Algo que é construído de forma livre, por raciocínio, por experiência, sem práticas exteriores, sem cultos, sem adorações exteriores, como é que ele estava chamando de religião isto? Então Allan Kardec tomou todo o cuidado sempre para que as pessoas entendessem que o espiritismo é uma ciência, não era uma religião no sentido usual. As próprias pessoas que adotavam a palavra religião no sentido usual não entenderiam se Kardec a empregasse para o espiritismo. Por isso ele nunca o fez. Ele tinha muito, mas muito claro as diferenças entre ser uma ciência e ser uma religião. Por isso ele jamais quis criar confusão, levantar dúvidas ou polêmicas. Por isso sempre que na Revista Espírita ele colocava algum artigo das pessoas que chamavam o espiritismo de religião, ele sempre respondia de forma negativa: o espiritismo não é uma religião. Na Sociedade Espírita de Paris, ele jamais permitiu, e isto fazia parte do próprio estatuto da Sociedade Espírita de Paris, que se discutisse questões religiosas, dogmas, práticas exteriores de adoração ou de culto. Allan Kardec sempre dizia: estamos aqui numa reunião de ciência, numa comunidade de cientistas que estão estudando a doutrina espírita. Não estamos aqui para discutir as religiões. As religiões tratam daquilo que lhes interessa. Não cabe à ciência espírita entrar nesta discussão dos dogmas, das práticas exteriores, das crenças religiosas. As pessoas tenham lá as suas crenças religiosas. O espiritismo é uma ciência que não trata destes assuntos. Então ele queria deixar muito claro essa separação que deve existir entre o que é uma ciência e o que é uma religião no sentido usual. Por isso ele nunca utilizou a palavra religião no sentido usual para o espiritismo. Ele sempre utilizou a expressão ciência, ou como ele diz aqui, uma doutrina filosófica e moral. A palavra religião, por um lado, tem um sentido usual, um sentido dominante, como este que expressamos aqui. Allan Kardec, na obra Revista Espírita, em dezembro de 1868, vai responder à seguinte pergunta: é o espiritismo uma religião? A resposta, para resumirmos o artigo por ele apresentado, é dupla. No sentido usual da palavra, como uma doutrina com dogmas, rituais, práticas exteriores de adoração e hierarquia sacerdotal, o espiritismo não é uma religião. No sentido filosófico, de comunhão de pensamentos e sentimentos
que liga os homens, o Espiritismo é uma religião. Apenas nesse sentido filosófico de laço que une os homens, é o laço proposto por Allan Kardec, que deve unir todos os espíritas, é o laço da caridade. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião, porque uma ciência não tem dogmas, não tem práticas exteriores de adoração. Uma religião, no sentido usual, possui. Assim, o Espiritismo pode utilizar a palavra religião, desde a considere apenas no sentido filosófico de um laço que une todos os homens, um laço de sentimento, de amor, de fraternidade, o laço da caridade. Eis o sentido específico em que Allan Kardec vai responder à pergunta: é o Espiritismo uma religião? Sim, especificamente e unicamente nesse sentido filosófico do termo religião.